Olá, bom dia. Sou o professor Ailton, de Geografia. Vamos falar um pouco sobre fontes alternativas de energia. Fontes de energia são opções energéticas com origens diversas. Divide-se em fontes renováveis, como a energia solar, e fontes são não renováveis, são como os combustíveis fósseis. As fontes de energia são recursos naturais ou artificiais utilizados pela sociedade para a produção de algum tipo de energia. A energia, por sua vez, é utilizada para propiciar o deslocamento de veículos, gerar calor ou produzir eletricidade para os mais diversos fins. As fontes de energia também possuem relação com questões ambientais, pois, dependendo das formas de utilização dos recursos energéticos, graves impactos sobre a natureza podem ser ocasionados. Conforme a capacidade natural de reposição de recursos, as fontes de energia podem ser classificadas em renováveis e não renováveis. Fontes renováveis de energia. As fontes renováveis de energia, como o próprio nome indica, são aquelas que possuem a capacidade de serem repostas naturalmente, o que não significa que todas elas sejam inesgotáveis. Algumas delas, como o vento e a luz solar, são permanentes, mas outras, como a água, podem acabar dependendo da forma como são usadas pelo ser humano. Vale lembrar que nem toda fonte renovável de energia é limpa, ou seja, está livre da emissão de poluentes ou de impactos ambientais em larga escala. Energia eólica. O vento é um recurso energético renovável e, portanto, inesgotável. Em algumas regiões do planeta, sua frequência e intensidade são suficientes para a geração de eletricidade por meio de equipamentos específicos como essa função. Basicamente, os ventos ativam as turbinas dos aerogeradores, fazendo com que os geradores convertam a energia mecânica produzida em energia elétrica. Atualmente, a energia eólica não é tão difundida no mundo, em razão do alto custo de seus equipamentos. Todavia, alguns países, como Estados Unidos, China e Alemanha, já vêm adotando esses recursos substancialmente. As principais vantagens dessa fonte de energia são a não emissão de poluentes na atmosfera e os baixos impactos ambientais. Energia solar. A energia solar é aproveitamento da luz do sol para gerar eletricidade e aquecer a água para uso. É também uma fonte inesgotável de energia, haja vista que o Sol, ao menos na sua configuração atual, existirá por bilhões de anos. Há duas formas de aproveitamento de energia solar: a fotovoltaica e a térmica. Na primeira forma, são utilizadas células específicas que empregam o efeito fotoelétrico
para produzir eletricidade. A segunda forma, por sua vez, utiliza o aquecimento da água, tanto para uso direto quanto para geração de vapor, que atuará em processos de ativação de geradores de energia. É importante lembrar que podem ser utilizados também outros tipos de líquidos. Em razão dos elevados custos, a energia solar ainda não é muito utilizada. Todavia, seu aproveitamento vem crescendo gradativamente, tanto com a instalação de placas em residências industriais e grandes empreendimentos, quanto com a construção de usinas solares especificamente voltadas para a geração de energia elétrica. Energia hidrelétrica. A energia hidrelétrica corresponde ao aproveitamento da água dos rios para a movimentação das turbinas de eletricidade. No Brasil, essa é a principal fonte de energia elétrica, ao lado das termoelétricas. Haja vista o grande potencial que o país possui em termos de disponibilidade de rios propícios para a geração de hidrelétricidade. Nas usinas hidrelétricas, constroem-se barragens no leito do rio para represamento da água, que será utilizado no processo de geração de eletricidade. Nesse caso, o mais aconselhável é que as barragens sejam construídas em rios que apresentem desníveis em seus terrenos, a fim de diminuir a superfície inundada. Por isso, é mais recomendável a instalação dessas usinas em rios de planalto, embora também seja possível instalá-las em rios de planícies, porém com impactos ambientais maiores. Biomas. Biomassa. A utilização da biomassa consiste na queima de substâncias de origem orgânica para a produção de energia. Ocorre por meio da combustão de materiais como lenha, bagaço de cana e outros resíduos agrícolas, restos florestais e até excrementos de animais. É considerada uma fonte de energia renovável porque o dióxido de carbono produzido durante a queima é utilizado pela própria vegetação na realização da fotossíntese. Isso significa que, desde que seja controlado, seu uso é sustentável por não alterar a macrocomposição da atmosfera terrestre. Os biocombustíveis, de certa forma, são considerados um tipo de biomassa, pois também são produzidos a partir de vegetais de origem orgânica para geração de combustíveis. O exemplo mais conhecido é o etanol, produzido da cana-de-açúcar, mas podem existir outros compostos advindos de vegetais distintos, como a mamona, o milho e muitos outros. Energia das marés maremotrizes. A energia das marés, ou maremotriz, é o aproveitamento da subida e da descida das marés
para a produção de energia elétrica. Funciona de forma relativamente semelhante à de uma barragem comum. Ela, além das barragens, são construídas inclusas e diques que permitem a entrada e a saída de água durante as cheias e as baixas das marés, propiciando assim a movimentação das turbinas. Fontes não renováveis de energia. As fontes não renováveis de energia são aquelas que poderão esgotar-se em um futuro relativamente próximo. Alguns recursos energéticos, como o petróleo, possuem seu esgotamento estimado para algumas poucas décadas, o que eleva o caráter estratégico desses elementos, combustíveis fósseis. A queima de combustíveis fósseis pode ser empregada tanto para o deslocamento de veículos quanto para a produção de eletricidade. Em estações termoelétricas, os 3 tipos principais são petróleo, carvão mineral e gás natural. Mas existem muitos outros, como a nafta e o xisto bituminoso. Os combustíveis fósseis são as fontes de energia mais importantes e disputadas pela humanidade no momento. Segundo a Agência Internacional de Energia, cerca de 81,63% de toda a matriz energética global advém dos 3 principais combustíveis fósseis citados acima. Essas fontes representam 56,8% da matriz energética brasileira. Assim, muitos países dependem da exportação desses produtos, enquanto outros tomam medidas geopolíticas para consegui-los. Outra questão bastante discutida a respeito dos combustíveis fósseis referem-se aos altos índices de poluição gerados por sua queima. Muitos estudiosos apontam que eles são os principais responsáveis pela intensificação do efeito estufa e pelo agravamento dos problemas vinculados ao aquecimento global. Energia nuclear atômica. Na energia nuclear, também chamada de energia atômica, a produção de eletricidade ocorre por intermédio do aquecimento da água, que se transforma em vapor e ativa os geradores. Nas usinas celulares, o calor é gerado em reatores a partir da fissão nuclear do urânio 235, um material altamente radioativo. Embora as usinas nucleares sejam menos poluentes do que outras estações semelhantes como as termoelétricas, são alvo de muitas polêmicas, pois o vazamento do lixo nuclear produzido e a ocorrência de acidentes podem gerar graves impactos e muitas mortes. No entanto, com a emergência da questão sobre o aquecimento global, seu uso vem sendo reconsiderado por muitos países. Cada tipo de energia apresenta suas vantagens e desvantagens. No momento, não há nenhuma fonte que apresente absolutamente mais viável que as demais. Algumas são bastantes e abundantes, mas geram graves impactos ambientais.
Outras são limpas e sustentáveis, mas inviáveis financeiramente. O mais aconselhável é que exista nos diferentes territórios uma diversidade nas matrizes energéticas para que se atenuem os problemas. No entanto, isso não acontece no Brasil e em boa parte dos demais países.